Papo com o Anjo. Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Esse podcast que você já sabe, eu sempre trago uma pessoa especial para bater um papo comigo. Esse papo rápido, direto, sem enrolação, direto ao ponto. Esse papo descontraído, sem roteiro, né? Que isso é mais importante, porque você que está nos assistindo quer aprender. E isso é muito importante para que você consiga levar o seu negócio para frente. Aqui nós falamos com você empreendedor, com você investidor, e essa é a ideia de trazer pessoas. E hoje eu trago um cara que eu admiro muito, porque ele ensina muito, ele conhece muito, inteligente demais, e tem uma história para contar para vocês que vai inspirar todos vocês, né? História de vida, história de ensinamentos, história de Deus, história que é um cara estudioso da Bíblia também, e tenho certeza que você vai adorar esse papo aqui, senhoras e senhores. Thiago Brunet. Que privilégio estar aqui, João, obrigado, e muito feliz de poder passar um pouco de conteúdo, de mudança de mente para as pessoas que vão nos escutar nesse podcast. Olha, o Thiago Brunet, para quem não conhece, é um influenciador digital, se pode chamar assim, não sei, mas ele influencia vidas, influencia pessoas, ele é um especialista em pessoas, né? Aliás, esse é o tema do livro, é o último livro, Thiago? É o mais recente. É o mais recente livro dele, especialista em pessoas. Então eu quero começar exatamente, antes de perguntar a sua trajetória, a sua jornada, eu queria que você falasse diretamente o que é o livro Especialista em Pessoas, e depois a gente volta para a jornada. O livro Especialista em Pessoas, João, é o maior desafio do ser humano, que é lidar com outro ser humano. É um livro onde eu consegui, de forma muito simples e prática, categorizar as pessoas. Por exemplo, por mais que você não goste do seu sogro ou da sua sogra ou do seu cunhado, eu chamo os familiares, que são aquelas pessoas que você não escolheu conviver, mas vai ter que conviver. Você escolheu, por exemplo, casar com a sua esposa. Sim, mas foi uma escolha, a cunhada, né? Não. O resto veio no pacote. Então, eu chamo essa categoria de incontornáveis. São, às vezes, pedras no caminho. Nem sempre a relação com os familiares é de paz. Uhum. Mas, apesar de serem pedras no caminho, não dá pra você contornar e fingir que não existe. Você vai ter que conviver ali no Natal, no almoço de domingo. Então, como lidar com os incontornáveis? São as pessoas que você não escolheu, mas vai ter que conviver. Eu falo também, por exemplo, no primeiro capítulo, sobre as 3 esferas da amizade. O que é isso? Todo mundo aqui já se sentiu traído por um amigo, por uma amiga. E talvez você não tenha parado para pensar que esse amigo ou amiga só te traiu porque você contou segredo, contou futuro, contou fraquezas para pessoas que não tinham ainda direito, ainda não tinham maturidade para ter acesso ao seu coração. Então, na verdade, não são amigos que te traem, é você que adianta assuntos para pessoas que estão fora de categoria. Então, eu falo sobre as 3 categorias de amigos que você tem. Aquele amigo estratégico, que você faz negócio, que te apresenta outro, que te leva num lugar. O amigo necessário, que é aquele amigo da pizza de sexta-feira à noite, você precisa rir, comer um churrasco e tal. E o amigo íntimo, que é para que você pode abrir suas fraquezas, contar o seu futuro, revelar seus sonhos, que ele não tá com você pelo que você tem ou pelo que você representa, ele tá com você pelo que você é. Então, são dicas muito práticas. Aliás, o subtítulo do livro é Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Soluções bíblicas, né? Porque muita coisa do que eu falo, você diz, João, isso aí tá na Bíblia. João, isso aí tá na Bíblia. Várias vezes eu já conversando com você diz, João, isso aí que você tá falando, o que você tá fazendo, tá na Bíblia. Uhum. Né? Isso é muito rico, isso é muito importante. Que a Bíblia é o livro mais importante do mundo, né? E aí, né? Quando a gente fala algo que tá na Bíblia, o que isso significa? Significa que eu tô seguindo os princípios mesmo sem entender qual é o versículo e tal? Porque são 2 coisas diferentes. Religião é uma coisa, espiritualidade, que é o cumprimento dos princípios bíblicos, é outra completamente diferente. Você não precisa ser religioso nem numa igreja, seja católica ou evangélica, para cumprir princípios. Você nunca vai ver uma pessoa que está vivendo uma vida de sucesso, por mais que não seja religiosa, por mais que nunca tenha entrado numa igreja, mas que não esteja cumprindo princípios. Você pega os livros de Napoleão Hill, é o pai do desenvolvimento pessoal. O livro de capa a capa é Bíblia, só que ele não cita versículo, é só princípio. Então, a maioria das coisas que você vê Bill Gates fazendo, por exemplo, Bill Gates não acumula, né? Ele transborda. A Bíblia fala, não acumuleis tesouro na terra onde as traças vão corroer. Mas usa o que você tem, transborda na vida das pessoas, salva quem você puder. Então, de 70 em 70 bilhões, Bill Gates escolhe 2 problemas no mundo e resolve. É malária na África, vou exterminar.
bum, extermina a malária. Vou ajudar o Covid. Vou ajudar o Covid, vou doar tudo que eu tenho para tal coisa. Ou seja, ele transborda. Ele pode não ir numa igreja, mas ele cumpre princípios bíblicos. E esse negócio de transbordar, não é? O que é a coisa que você mais faz? Eu nunca pedi nada a você que você não diz assim, poxa, eu tô junto, tamo junto, né? Isso é muito rico, isso é muito importante, é ajudar as pessoas. Toda vez que você vê que tem propósito no meio, você vai e tá junto daquele propósito e no sentido de ajudar as pessoas. Isso entrou na sua vida, e aí entrando exatamente na tua jornada, quando? Quando você entendeu que precisava transbordar na vida das pessoas? Ó, eu tive o privilégio de nascer num lar em que meu pai e minha mãe me ensinaram os princípios desde criança. Então, por exemplo, o meu pai me ensinou desde criança, aconteça o que acontecer, não mente. Não mente, tá. Você não pode ser mentiroso. E eu era bem contador de história na minha infância e adolescência. Meu pai percebeu isso, me chamou, aí pegou a Bíblia e falou o seguinte, olha, o único erro na Bíblia, o único pecado na Bíblia que tem filiação, que te dá um pai, é a mentira. Porque a Bíblia diz assim, o diabo é o pai da mentira. Aí, a partir daquele dia, eu tomei um choque e falei, cara, eu não posso mais mentir. Não vou ser filho do diabo, né? Todo mundo fala que é filho de Deus. Isso com a idade? Isso eu tinha uns 14 para 15 anos, quando meu pai me fez ver isso. Então, eu comecei a tomar algumas decisões já na adolescência. Aí, quando eu entrei para a juventude, já caminhando para a fase adulta, eu comecei a entender que a Bíblia, por exemplo, ela está há 2000 anos dando certo. Não tem eu fui para Israel mais de 43 vezes. Uau! Porque eu trabalhei muitos anos em Jerusalém, Tel Aviv, eu tive o privilégio de ir muitas vezes lá. Eu convivi com grandes arqueólogos mundiais, com grandes historiadores. Mas você fazia o quê? Eu Quando você fala trabalhar, você... Eu tinha uma agência de turismo especializada em Terra Santa. Certo. Então, católicos, evangélicos... Você levava essa turma... Eu levava de 4 a 5 mil brasileiros por ano. Isso a partir do quê? Dos 20 anos? Não, os 25 anos. Eu comecei a empresa com 25 anos, quebrei com 33. Você quebrou? Mas quebrei bonito, assim, quebrei. olha que tá falando, o Thiago Brunet falando que quebrou, hein? Isso é importante. Eu fui destruído e é um processo, foi um processo muito importante na minha vida. Mas o que eu entendi? Se a Bíblia tá dando há 2000 anos certo, não tem arqueólogo que bata de frente com ela, não tem um historiador que diga, ó, isso que tá aqui é mentira. A gente tá falando de 66 livros compilados, há 2000 anos ninguém consegue desmentir, tá dando certo na vida de todo mundo, então eu vou seguir o que tá escrito. Resolvi estudar teologia, eu sou teólogo de formação, só que eu, como sempre fui um apaixonado por desenvolvimento pessoal, eu aplico a teologia, que é o estudo, né, de Deus, dos pensamentos de Deus, o estudo da Bíblia, para o desenvolvimento pessoal, não para a religiosidade. Certo. É por isso que eu falo de inteligência emocional, de estratégia financeira, de comportamento, de relacionamento, de ser especialista em pessoas, porque eu pego o que está dando certo há milênios através da Bíblia e aplico no dia a dia do ser humano. E, poxa, isso é muito profundo, né? Porque você consegue... São técnicas, né? São um jeito de falar e um jeito também de convencer as pessoas, porque tá ali, tá registrado, né? E tá dando certo, e você diz, ó, tá, isso aqui é assim, isso é assim por conta disso, isso é assim por conta daquilo. E aí, eu queria, então, entender você... Eu vi um negócio que você postou, já achei sensacional. Aliás, quem não segue o Thiago Brunet, é Thiago sem H, Brunet, né? E você colocou aqui, caminhos para realizar um sonho. 3 caminhos. Você podia falar sobre eles? Sobre esses 3 caminhos? Depois a gente volta para entender como foi... Porque eu entendi que a sua virada foi quando você estava, né, levando os grupos para Israel. Isso. Mas depois eu queria dar uma pausa. Foi na quebrada. Foi quando eu quebrei. Quando você quebrou que você foi encontrar Deus. Eu já tinha Deus. Quando eu quebrei, eu duvidei de Deus. Eu falei, eu vou ler a Bíblia para provar que isso aqui não existe. Foi nessa revolta que eu, na verdade, acabei entendendo a Bíblia. Uau, mas vamos voltar a esse assunto. Eu queria saber quais são os 3 caminhos para realizar sonho. Uma coisa muito importante é que eu só posto, seja no meu Instagram, no meu YouTube, nas minhas redes sociais, eu só dou aula, né? A gente faz curso, faz tanta coisa aí, mentorias, mas eu só falo do que eu vivi e sobrevivi. Eu não falo do que eu li no livro. Eu posso até dar um ponto, olha, gente, isso aqui eu li no livro tal, mas eu nunca dei um curso de algo que eu li ou que eu aprendi na faculdade. Eu só dou curso, eu só falo e só posto aquilo que eu vivi. Vivência. Que eu vivi e sobrevivi. Ó. Eu passei por isso, sobrevivi, então eu posso ensinar. Esses 3 caminhos para realizar um sonho são coisas que eu vivi e estou te ensinando. O primeiro caminho para realizar um sonho é a fé. Porque sem fé é impossível você empreender qualquer coisa na vida. O que é fé na teologia? A certeza das coisas que você espera, mas ainda não consegue ver. É o que o empreendedor faz. Exato. Ele monta a empresa esperando que dê certo, mas ele não viu ainda dando certo.
Ele só acreditou. O nome disso é fé na Bíblia. Então, se você não Mas tiver não tem fé... que crer pra ver? Não. Não tem que crer pra Tem ver? que crer, Pra você ver. não precisa ver pra crer. É, exato, você tem que crer pra ver, Isso aí, exato, isso né? aí. E porque quando você crê, a teologia deixa claro o seguinte, que quando você crê, é o que o desenvolvimento pessoal chama de mentalidade positiva, pensamento positivo. Eu não sou contra essa palavra, mas eu acho raso, que a fé é muito mais profundo que o pensamento positivo. O pensamento positivo é, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E sem nenhuma base, né? É você torcer pra dar certo. A fé E esperar. é a certeza. Que já Não, deu e certo. outra coisa, torcer pra dar certo e esperar. Isso Quando aí. que, na verdade, quando você crê, Paciência. você esperançar, né? Isso aí. É outro verbo, né? Outra coisa. Isso né? aí. É isso aí. Então, primeiro, fé. Tá? Sem fé, você não tem chance de realizar E o que, um que você sonho. fala, usando exatamente essa história da fé? O que você fala pro cara que não tem fé? Como é que ele busca essa fé? Olha, na minha especialidade, que é a teologia, só tem uma base, um versículo, um verso que diz por onde a fé vem. E a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá na Bíblia. 2000 anos dando certo. Quando você começa a escutar coisas que vêm da Bíblia, versículos, uma palestra sobre isso, uma música, algo que te transmita isso, a sua fé vai aumentando. Você fala, caramba, se Davi derrubou Golias, que Davi era um homem pequenininho, derrubou um gigante de 3 metros, se isso aconteceu com fulano também, se isso vai acontecer comigo. Então, quanto mais pessoas de fé você escutar, mais fé você vai ter. Esse é o resumo mais prático. Ok. Quanto mais pessoas de fé você escutar, mais fé você vai ter. Ok. Né? Esses dias eu estava entrevistando numa mentoria lá, que você participou, a mentoria Destino, o Júnior Durst, fundador do Sim, Madeiro. do Madeiro. E aí eu falei, Júnior, qual a importância da fé no teu negócio? Ele falou assim, eu comecei com um sonho de vender o hambúrguer mais famoso do mundo, na época que eu nem vendia hambúrguer. Então eu botei lá, The Best Hamburger of the World, o melhor hambúrguer do mundo. Eu tava começando a fazer hambúrguer, o nome disso é fé. Ou seja, acreditar que já deu certo. É claro que a fé, ela só funciona quando você tem base para fazer aquilo. Ou seja, eu acredito que eu vou ser o homem mais rico do mundo, mas não trabalho, não planto nada, não ajudo ninguém, não tenho um negócio estruturado, não invisto em nada. Ou seja, isso não é fé, é loucura. Então o primeiro passo é a fé. O segundo é a preparação específica. Você já viu um médico... Me fugiu aqui aquele médico que atende todo mundo? O clínico geral? Clínico geral famoso? Não Não tem clínico geral famoso. Agora, cardiologista famoso tem, cirurgião plástico famoso tem, neurocirurgião tem. Ou seja, o clínico, a especialidade... clínico é o cara da família, aquele cara que todo mundo gosta, Exatamente, né? mas não é famoso. Não é famoso. Ele não tem destaque. Porque o destaque está na especialização. Uhum. Por isso que o segundo passo para realizar um sonho é você ser bom em alguma coisa. É você ter uma preparação específica. Tiago, eu digo sempre para os caras empreendedores que me apresentam um projeto cheio de ramificações, não tem foco, né? Ou faz isso, faz aquilo. Eu digo que você parece um canivete suíço. Você faz tudo pela metade, corta mal, serra a unha mal, faz tudo mal. Então você tem que focar, você tem que ter o que você é melhor, o que você é bom, né? Então acho que isso que você está falando, né? Exatamente. Ser bom em alguma coisa, se destacar em alguma coisa. Você vai ter que entender um pouquinho de tudo mesmo como empreendedor. Mas numa coisa você precisa ser especialista. Terceiro, são as alianças que você faz. O que aconteceu comigo, assim, tanto como escritor, como treinador de pessoas, como empreendedor, teve muito a ver com as alianças que eu fiz. Eu botava muito foco numa aliança só. Ou seja, eu preciso ser mentoreado pelo João Kepler para entender mais sobre investimento. Então, que demorasse 6 meses. Mas eu construí essa amizade e de verdade. Uhum. Não é de interesse, não. Não, sim, claro. De verdade, né? Porque a gente tem uma vida aqui online, tá todo mundo assistindo a gente, mas a gente também tem uma amizade offline, que Exatamente, não posta. Exatamente. Então, é de verdade. Então, quem pode me ensinar sobre investimento? Eu ia atrás. Quem pode me ensinar sobre empreendedorismo? Eu fui me conectando com as alianças certas. Tanto alianças... Mas isso desde os 25 anos? Olha, desde sempre. Desde só sempre. que em outros níveis. Tá, certo. A pessoa que está me escutando agora, que escuta você, João, a gente fala de networking, ela acha que vai conhecer direto o Flávio Augusto, ou o João Klepper, ou o Thiago Nigro, ou fulano e tal. Eu comecei conhecendo o padeiro, só que era o melhor padeiro do meu bairro. O melhor padeiro era a do meu referência bairro, que você tinha, na verdade, a sua referência mais próxima. Ele falava o seguinte, olha, eu comprei esse carro do ano aqui, mas eu acordava às 5 horas da manhã, fazia conta de farinha versus não sei o quê. Ou seja, quem hoje está disponível para te mentorear?
qual a aliança que você pode fazer hoje? Porque as alianças que eu tinha há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não são as mesmas que eu tenho hoje. Certo. E provavelmente daqui a 5 anos não serão as mesmas. Alianças podem ser eternas, mas a maioria são temporais, é por um tempo. Né? É como o andaime de uma casa. Você está construindo sua casa. O andaime não te fez nada de mal. Ao contrário, ele te ajudou a ir para o segundo andar, pintar o teto, ele te ajudou em um monte de coisa na casa. Mas quando chega a hora de decorar, o andaime perde a função. Ele não te fez mal, ele não falhou contigo, só que tá na hora dele ir embora. Foi remunerado pelo trabalho. Foi remunerado pelo trabalho, acabou. Então tem muita gente mantendo o andaime em casa que tá decorada. Uau! Poderoso demais isso, cara. Adoro suas analogias, adoro o jeito que você traz essas experiências práticas, vividas por você, né, para o dia a dia de todos nós. É muito interessante. Bom, voltando aos 25 anos de idade, voltando quando você tinha essa empresa de turismo, ela acabou porque você quebrou. Então, eu queria entender daí. Quando você quebrou, você descobriu a fé, mas o que aconteceu na sua vida? A quebra foi muito rápida, foi um desespero assim, muito grande. Eu já era casado com a Janine e eu tenho 4 filhos, mas já tinha meus 2 primeiros, certo, que hoje já são pré-adolescentezinhos, né? Mas na época eram bebês. Então foi um desespero muito grande, porque realmente foi uma quebra muito vergonhosa, né? Naquela época, como hoje também, o dólar era muito flutuante, a gente fazia muitos grupos, recebemos num dólar, de repente o dólar duplicou e Israel vive em conflito, aí fechou as fronteiras por 4 meses por causa de um conflito com a Palestina, todo mundo começou a pedir reembolso, a outros processarem. Quando eu vi, foi de uma semana para outra, eu tava arrasado, eu não tinha mais para onde correr. Então, primeiro eu tomei uma decisão, nem que eu perca tudo que eu tenho, eu vou manter meu bom nome. Primeira coisa que eu protegi foi meu nome. Então, resolvi tudo. Em 9 meses, pra você ter uma ideia, João, eu já tinha pago todas as dívidas, vou explicar mais ou menos como foi isso, porque como é que você tava quebrado e pagou as dívidas? E protegi meu nome. Então, fui na justiça responder todo mundo que colocou a empresa, não eu, né, mas a empresa. Sim. Você deu a cara a tapa. Dei a cara a tapa, não mudei o telefone, não mudei de endereço. Todo mundo queria me procurar, me achava. Em 9 meses eu resolvi todas as pendências. Então, primeiro, blindando meu nome. Segundo, eu fiz um acordo com a minha esposa. Ó, enquanto a gente não pagar a dívida, entre o dinheiro que eu quebrei, mas o dinheiro não parou de entrar. Eu sempre fui habilidoso. Então você desenvolveu outra coisa. Desenvolvi outras coisas. Comecei a fazer dinheiro de outras formas. Mas isso é importante, as pessoas que estão nos ouvindo, que pode até estar na mesma situação. Você não esqueceu o passado, você mapeou, organizou, começou a fazer a devida defesa e o acerto, mas procurou outras fontes de renda. Na hora. Você procurou outras fontes de receita para poder o quê? Com o acordo que você fez com a sua esposa, resolveu para trás. Então, assim, eu lembro de um dia que a gente fez um negócio e ganhamos 10 mil reais. E na época, pra gente, que tá de endividado, era muita coisa. E ela falou assim, Thiago, vamos tirar 300 para fazer compras? Eu falei, não. A gente vai pegar 9.900, vai ligar para algum credor hoje e vai acertar com algum credor 9.900, 100 reais, a gente compra de miojo e fica mais uma semana. Então eu vivi 9 meses da minha vida assim. A pessoa que olha a minha vida hoje fala assim, não é possível. Mas essa é a vida do brasileiro. Quem tem fé e não desiste é quem acaba prosperando. Então eu não desisti naquele momento de desespero. Tomei decisões certas do tipo, vamos primeiro limpar o nome, vamos pagar as contas. Eu precisava de paz para voltar a empreender. E terceiro, eu agora comecei a trabalhar certo. Porque antigamente eu tinha a mentalidade de trabalhar muito. Hoje não, eu tenho a mentalidade de trabalhar certo. Porque a prosperidade está em trabalhar certo e não em trabalhar muito. E fazer o dinheiro trabalhar para você também. Sem dúvida. Então, é exatamente isso aí. Entendeu? O que eu posso fazer hoje em que o dinheiro trabalha para mim? E hoje tem várias formas, não só você como investidor anjo, mas não só investidor de bolsa ou qualquer outra coisa, tem várias formas do dinheiro trabalhar para você. Eu tenho um canal de YouTube hoje que tem milhões de assinantes. Trabalha para mim. Exato. Eu gravo uma vez por semana. Mas você trabalha honestamente e o que você está dando é conteúdo para as pessoas. E outra coisa, ajudando pessoas. Ajudando pessoas, exatamente. Porque hoje tem 3 formas de você transformar pessoas. Através de um conteúdo, de um produto ou de um serviço. E os 3 monetizam. Certo. Tanto o teu conteúdo, quanto o teu produto, quanto o teu serviço. Agora, se não for transformador, você diminui a sua chance. Essa mentalidade entrou em mim quando eu estava quebrado. Eu comecei primeiro a duvidar de Deus. Assim, como é que pode? Eu sempre acreditei em Deus, sempre li a Bíblia e estou quebrado dessa forma. Mas foi duvidando da Bíblia que eu descobri a verdadeira mensagem da Bíblia. Porque quando você lê com desconfiança, aí que você entende.
Nunca tinha Aí que você pensado por esse entende. lado. Eu lembro que eu comecei a ler Salmos, que é muito famoso, um livro muito famoso da Bíblia. Foi o famoso rei Davi que escreveu. Ele escrevia assim, o cara era rei, descobriu, eu me sinto na lama, meus inimigos armam contra mim, Senhor, me salva dessa angústia. Eu falei, como é que o cara pode ser rei, milionário, ter 700 E mulheres... cheio de angústia. Cheio de angústia, cheio de... Ah, agora eu tô entendendo. Porque você pode estar com dinheiro, você pode estar com o que for. A angústia é pra todo mundo, a tristeza é pra todo mundo, a decepção é pra todo mundo. Alguém que tentar te passar a perna e você se sentir traído por alguém é pra todo mundo. Então eu falei, bom, aí eu comecei a entender a Bíblia como ela é, comecei a aplicar no dia a dia. Em 9 meses a gente se recuperou. Certo, mas o que você fez pra gerar renda naquele período? Várias coisas. Primeiro, eu decidi que a minha história precisava ser contada não como um depoimento, mas a minha experiência precisava ser contada. Eu resolvi escrever um livro. Eu fui atrás do Dr. Augusto Cury. Tá. Eu falei assim, o tempo que eu vou perder para procurar um escritor meia boca, vamos usar essa palavra popular, eu vou direto no melhor. Não o conhecia, eu fiquei numa fila de autógrafo como todo mundo fica. Tem gente que acha, não, você conhecia, você tinha... Tava numa fila como todo mundo. Só que o cara que tava organizando a fila me reconhecia da época do turismo. Ele viajou com você. Ele falou no ouvido do Dr. Augusto Cury, isso aí eu era um empresário do turismo e tal. E aí eu, quando cheguei para ele assinar o livro, eu fiz uma pergunta para ele, que ele ficou bem entusiasmado com a pergunta que eu fiz ele pensar através da minha pergunta. Você chamou a atenção dele. Chamei a que eu atenção digo dele. para todo mundo que quer encantar investidor, não é dizer que seu negócio vai ser maravilhoso, mas chame a atenção. Fale aquilo que ele precisa ouvir. Uhum. E aí, o que foi que E você aí disse? criamos ali uma... Mas o que você disse, você lembra? Eu lembro. Pô, é a pergunta de $1 milhão, né? Ô, pode falar? Atenção. Eu acho que eu nunca falei isso. Já falei isso em público, né? É a primeira vez que eu falo em público. Olha lá, então Eu vamos perguntei pra ele gravar assim, isso. Você já pensou? Ele tinha escrito uma sequência de livros chamado Análise da Inteligência de Cristo, que, aliás, é o combo mais vendido do Augusto Cury, é o Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros, Mestre do Amor, Mestre da Sensibilidade, ele faz análise psicológica de Jesus. Você já tinha lido isso? Já tinha lido, porque eu já tinha... Nessa época eu estava passando por depressão, problemas emocionais, me sentindo um lixo. Então, os livros do Dr. Augusto Cury me ajudaram muito. Então eu fui atrás dele e falei, você já pensou você explicar isso que você explica, só que no lugar onde aconteceu? E propus para ele uma viagem para Israel. Uau, que E ele maravilha. fui eu e o Dr. Augusto Cury, com 40 empreendedores do Brasil, e fizemos um curso. Então quer dizer que você voltou a fazer viagem mesmo Até depois? hoje eu faço, só que não mais como dono de agência. Até hoje. Certo. Não mais como dono de agência, agora eu vou como professor. Aí eu fui como professor nessa viagem. Foi outra Aí a agência que primeira coisa promoveu. que eu fiz um acordo com os hotéis, porque quando a gente quebrou, eu tava devendo os hotéis. Eu falei assim, ó, vou te pagar com serviço. Aí diminuir tantos mil na dívida. O outro falou assim, eu vou te pagar com tanto. Olha, não tem como fazer assim, mas eu posso fazer essa... E fui fazendo. E o que realmente resolveu foi que a gente lançou o livro, o Dr. Augusto Cury fez a recomendação de contracapa. A gente vendeu 50 mil livros. Qual Sabe foi o como livro? Isso é difícil. Rumo ao Lugar Desejado. Foi meu primeiro livro. Rumo ao lugar desejado. Eu vendi 50 mil livros debaixo do braço. Eu e Janine ligando assim, ó, Thiago Brunet dá palestra, isso 2013 para 2014. E comecei a fechar, ia no lugar da palestra para 20 pessoas, para 30 pessoas, para 40 pessoas, até que começou a vender em quantidade quando viu. E também eu fundei o Instituto Destiny, eu falei, vou transformar essa minha experiência em curso. E Então você pegou o conteúdo do livro e transformou em curso. Transformei em curso. 2015. 2014. Foi meu primeiro curso, agosto de 2014. Que já era online ou presencial? Não, totalmente presencial. Eu Presencial. não tava nem no online nessa época, nem, sei lá, tinha Facebook. Eu tinha, aliás, no meu primeiro curso eu lembro bem, eu tinha 536 amigos no Facebook. Hoje a gente tem 5 milhões de seguidores nas redes sociais, entre Facebook, Instagram e o YouTube. Então, o brasileiro, ele não desiste nunca. Vocês podem acreditar no que eu tô te falando. Se você tá quebrado, tá arrebentado, é só não desistir. É só modelar quem tá dando certo e ir pra cima com fé, com vontade, que vai aparecer oportunidade. Então, Ou seja, o dinheiro do livro te ajudou bastante. dos cursos O dinheiro dos cursos te e ajudou das viagens do próprio Israel, só que não mais como dono, sim como professor de desenvolvimento pessoal. Então, olha lá, ele continuou fazendo o que ele sabia fazer. Se você for analisar, ele começou a pegar e pegou a experiência dele e começou a preparar outras pessoas baseado na experiência dele. Tem só uma coisa muito importante para não Pode esquecer. falar. Eu aprendi com 14 anos com meu pai sobre a questão da mentira. Sim, você falou no começo. Então, por exemplo, eu nunca vendi um curso, porque eu estava quebrado quando eu comecei a fazer curso, dizendo os 7 passos da riqueza. Vou te ensinar sobre tal. Eu nunca falei algo que eu não tinha. Eu falo assim, no curso estava lá as matérias, como sair de uma crise.
como 5 passos para não quebrar. Porque eu sei porque eu não quebrei. Eu sei 5 coisas que eu fiz para quebrar. Então eu só ensinei o que eu sabia, o que eu tinha experiência. No meu curso, nenhuma matéria tinha... Na grade ali não tinha nenhuma matéria de coisa que eu estava inventando ou lendo em algum lugar. Era só o que eu vivi. Eu comecei com aquele básico e hoje eu consigo dar outras matérias por cada experiência. Então é muito importante que faça o que você tenha que fazer, portanto que você não quebra um princípio. Muito bem, então aí depois de 2015, aí veio a internet, você começou a aumentar o alcance do que você já fazia presencial na internet, começou a dar cursos e começar a divulgar os seus treinamentos, começou a escrever mais livros, e hoje tem quantos? Eu tô agora lançando o 8º em janeiro. 8º livro, né? É muito interessante essa jornada, então você em pouco tempo, em 6 anos praticamente... com esse 8º livro, provavelmente a gente vai bater 1 milhão de livros vendidos. 1 milhão de livros vendidos, que maravilha para quem escreve livro como eu. 1 milhão é um número marcante, simbólico, marcante, sensacional, incrível, digno de respeito e mérito dele próprio, né? Eu quero deixar um depoimento aqui. Eu conheci o Thiago Brunet num depoimento de um amigo nosso em comum, que ele disse: eu aprendi isso com o Thiago Brunet. Eu não sabia quem você era. Aí ele falou: cara, acompanha esse cara, que foi o nosso amigo Thiago Nigro, amigo em comum. E o Thiago fez um desafio do Rei Salomão, baseado numa experiência que ele teve com você, né? Uma experiência, uma orientação que você deu a ele. Ele me falou isso. Eu disse que eu preciso conhecer esse cara, velho, porque eu tenho fé, mas eu preciso me aproximar da Bíblia, eu preciso me aproximar dos princípios, eu preciso entender. E toda vez que eu encontro com você diz: João, isso é bíblico. João, isso é bíblico. Eu acho maravilhoso, porque eu não tenho essa cultura, eu não tenho essa inteligência. E toda vez que você compara, que você me ajuda nisso, eu paro e penso: poxa, eu tô fazendo bem, eu tô indo no caminho certo, eu tô devolvendo às pessoas, eu tô ampliando meu alcance. Isso tudo faz muito sentido pra mim, sabe, Brunet? E desde lá, desde o dia que eu te conheci até hoje, e também graças ao nosso amigo em comum, Cacá Diniz, né? Desde que eu te conheci, cara, você nunca foi diferente. Você é um cara muito, muito do bem, muito humilde, poderoso, mas humilde, né? Então, isso é muito do que eu acredito. Isso é muito do que eu acredito no relacionamento, na vida e nas pessoas. Bem, então vamos lá. Eu quero só fazer um wrap-up de tudo que a gente conversou, pra gente poder ir pro ensinamento final. Você se reinventou, você quebrou, você aprendeu com o que fez, você ensinou muita gente, tem mais de 5 milhões de seguidores. E hoje, 2 perguntas: o que você acha, o que você é, o que você, assim, eu sou isso, né? E se tivesse definir em uma frase. E o que você vai ser nos próximos 10 anos? Eu sou um mensageiro de boas notícias, porque eu pego os códigos bíblicos e traduzo para as pessoas hoje. Então o nome disso são as boas novas. A Bíblia fala as boas novas, as boas notícias do Evangelho. É o que eu faço de forma prática. E eu sou um treinador de pessoas, porque eu entendo que se você não for treinado financeiramente, emocionalmente, no comportamento, no seu negócio, você não, mesmo conhecendo a Bíblia, você não vai prosperar. Porque não basta conhecer o princípio, tem que aplicá-lo rapidamente nas áreas da sua vida. Então o que eu faço hoje é levar uma mensagem de esperança e treinar as pessoas. Treinar nesse sentido. Treinar nesse sentido. Espiritualidade, vida emocional, que a vida emocional para mim é mais importante que a espiritualidade. Atenção, hein? Vida emocional, porque atrás de qualquer negócio tem pessoas, né? Então, a vida emocional, se não estiver bem, você não consegue fazer negócio. Muita gente fica escandalizada quando fala a vida emocional mais importante que a espiritualidade. Mas porque, presta atenção, se você for doente emocionalmente mas muito espiritualizado, quantas pessoas mataram em nome de Deus? Na época da Inquisição, que tacavam todo mundo na fogueira, foi tudo na espiritualidade, gente. Foi tudo em nome de Deus, entendeu? O próprio Hitler, quando atacou os judeus, ele dizia o seguinte: não, eles mataram Jesus, nós temos que nos vingar. Tudo em nome de Deus. Então, vida emocional em ordem vai te fazer jamais usar a espiritualidade para fazer mal a alguém, nem manipular alguém. Ao contrário, a espiritualidade, ou seja, a conexão com Deus, existe para a gente servir as pessoas. Eu estou nessa terra, João, para facilitar e servir a vida das pessoas. É o que você faz. Você tem o seu negócio que você lucra, você tem sua família que você desfruta, mas você parar para pensar, o que você está fazendo mesmo é servir uma geração. Porque pessoas, por causa do que você faz, podem hoje
receber um investimento ou ser investidores e multiplicarem seus talentos na terra pelo que você faz. E transbordar. E transbordar. Então, nós precisamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Daqui a 10 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa em uma escala muito maior. Você quer ampliar essa escala, então? Muito mais. Então, hoje o nosso projeto... Você, por exemplo, tem 5 milhões, você vai ampliar para 50 milhões. E a gente já tem um projeto nos próximos 24 meses de entrar em todos os países de língua portuguesa. Eu fiz um evento em Angola com 3 dias de anúncio só. E 7 mil angolanos compareceram no evento numa segunda, 4 horas da tarde, dia de trabalho. Uau! 7 mil angolanos. A gente fez um evento lindo, foi assim, fantástico. Portugal, às vezes que eu fui, foi assim, fantástico. Muita gente nos eventos. Então eu vi que a gente pode ajudar a língua portuguesa no mundo. E depois vai chegar a hora dos outros idiomas a gente levar para o máximo de pessoas. Maravilha, sensacional ter você aqui comigo, assim, dando esse show de humildade, de experiência e de consciência para as pessoas do que é importante fazer, do que é importante entender, né? E nesse transbordo total do que você faz, do que você vem fazendo. Eu, antes de te pedir o recado final para aquela câmera, que eu gosto de pedir para todo mundo deixar uma lição aqui, eu queria que você falasse um pouco do destino, da mentoria destino, que a pessoa, como é que a pessoa acessa isso? Como é que a pessoa acessa os teus conteúdos, além do YouTube? Você tem uma plataforma que ele entre, www da vida? Não, a gente tem, pelo Instagram, diariamente eu vou informando as pessoas o que está acontecendo, o próximo passo. O que está acontecendo agora, então? Próximo passo. Mas a pessoa fala, Thiago, eu quero ter acesso a um conteúdo seu, indica um. É o Clube de Inteligência, clubedeinteligência.com.br. Então, www.clubedeinteligência.com.br. O que é o Clube de Inteligência? É uma Netflix de conhecimento. Uau! Eu e amigos, 90% das aulas sou eu, mas convido amigos, né? Como você vai dar aula lá e outros. Essa semana a gente grava também com grandes amigos. É uma escola de vida. Nem todo mundo teve pai para ensinar, nem todo mundo teve um mentor, nem todo mundo teve direito de ir para a escola. Então, o CID é uma aula... É uma escola de vida emocional, estratégias financeiras, comportamento, vida familiar. É uma escola de vida. Se você não teve mentores na vida, o CID é uma Netflix de conhecimento. Aí, a mentoria destino, que é aquela que você participou, já é uma coisa mais olho no olho, né? A gente pega ali, só abre inscrição uma vez por ano, então 2020 não dá mais. Uma vez por ano. Então, esse ano é aquela turma que a gente já mentoriou, está mentoreando. Ano que vem, 2021, fiquem atentos, abre outra mentoria. Sai os alunos de 2020, entra os de 2021. E geralmente eu aviso pelo Instagram. Gente, tem 5 dias para você se inscrever, 5 dias a gente fecha a inscrição. Então a gente hoje está treinando diretamente na nossa plataforma cerca de 15 mil pessoas entre Clube de Inteligência, Mentoria Destino e o Prospere com Propósito, que é um método que eu criei da pessoa prosperar em todas as áreas sem abrir mão do propósito de vida dela. Então, essas são nossas 3... E você ensina o cara, inclusive, a descobrir o propósito dele. Esse é minha veia principal. No clube, na mentoria, no Prospere com Propósito, nossos cursos, nossas mentorias, basicamente, primeiro descobre para que você está aqui. Eu tô aqui na Terra para treinar pessoas. Então, por que eu escrevo livros? Porque eu tô aqui falando contigo, não é para te agradar, porque aqui eu tô passando uma mensagem treinando pessoas. Então tudo que eu faço, com quem eu ando, onde eu invisto dinheiro, as decisões que eu tomo devem ser pautadas no meu propósito. Se tá fora do meu propósito, por mais que dê dinheiro, por mais que vá aparecer no Instagram do fulano, eu não vou. Não são valores. Propósito não se negocia. Assim como a sua paz também você não deve negociar. Então, quando você descobre o teu propósito, já é 80% do caminho andado para você prosperar de verdade. Eita, foi bom demais ter você aqui. Então, antes de encerrar, como o que eu gosto muito, acho que é um momento mágico aqui desse podcast, é a hora que você olha para aquela câmera e deixa um recado para quem está nos assistindo. Por favor. Vamos lá. João, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Você que está nos assistindo, deixa eu te falar uma coisa. Não importa a situação que você está hoje, é muito provável que o que eu passei no passado e várias pessoas que eu já mentoriei passaram, seja pior do que você está passando. E por mais que o que você esteja passando seja tão difícil, tão triste que você fala, não, mas eu sou o pior cara do mundo, eu sou a pior mulher do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, a vida é feita de fases. E como você reage à fase que está, interfere o seu destino. Todo mundo que está me escutando agora, quando nasceu, Deus colocou um destino para cumprir. E esse destino, ele deve ser descoberto justamente aí, na pior fase, que é quando você está mais sensível, mais humilde para aprender,
para se conectar com o divino, para ler a Bíblia e entender um código diferente. Então, o conselho que eu te dou hoje é: não importa a sua situação atual, isso é só uma fase, não é o seu destino. As coisas podem melhorar. Então, os 3 conselhos que eu te deixo é: tenha fé, mas muita fé em Deus. Estude para você ser bom em alguma coisa. E esse estudar não é para ir uma faculdade, não. Tanta coisa de graça no YouTube. Aqui podcast pra você escutar. Tanta... E outra coisa, a gente num podcast como esse, a gente solta ouro como solta na mentoria paga. Exatamente, como sobe no MBA, velho. Exatamente, as pessoas acham que não, mas é de graça, então ele não falou tudo. Quantas vezes em live de Instagram eu falei coisas mais profundas, Exatamente. mais certeiras do que em mentorias pagas nossas, Exatamente. em livro. Então, você está tendo a oportunidade de ter conhecimento específico. E terceiro, não importa o nível que você está hoje, se conecta com as pessoas que podem te tirar daí. Pessoas que estão na roda de cima, se verem algo de bom em você, vão querer te puxar para lá. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi Thiago Brunet, uma aula, um MBA aqui, fora de época, fora de hora, gratuito para vocês. Esse é o Papo com Anjo e te vejo no próximo episódio. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Papo com o Anjo.